Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Acho legal isso, cara. É merecido. Acho bacana, cara. Você falou que foi o maior fim de semana da história do Flamengo. Acho que foi o maior fim de semana da história do futebol brasileiro, em termos de clubes, né? Claro, não estou falando de conquistas de seleção, são 5 e tal, mas quando um time do tamanho do Flamengo, do tamanho da torcida do Flamengo, consegue 2 títulos tão importantes, com tanta participação popular, da maneira como foi, né? Um roteiro épico, como você falou, Benja. Não consigo imaginar nada maior do que isso na história do futebol brasileiro, inclusive em termos de mobilização popular, né? O Flamengo é o único time nacional do Brasil, é o único time com torcida em todos os lugares. Eu tiraria aí talvez Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Mas São Paulo já é um time, já tinha gente vendo o jogo no Pacaembu ontem, né? No sábado, perdão. Todo o Nordeste, todo o Norte, todo o Centro-Oeste. O Flamengo tem essa característica, tem essa coisa de time nacional mesmo e tal. Então, aquela recepção ontem e a entrega do time ao aeroporto na quarta, foi na quarta, né, Pascoal? Isso tudo que aconteceu nesses últimos 4, 5 dias é algo que dificilmente a gente vai ver de novo no futebol brasileiro. Até pelo roteiro do jogo, né? Pela maneira como o jogo se desenvolveu. Vamos ouvir um pouquinho, pela maneira como vamos só ouvir um pouquinho, você volta a falar. Vamos ouvir o Jorge Jesus. Eu como português e hoje como cidadão carioca, antes de ser cidadão carioca, eu já era um cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro porquê? Portugal está ligado ao Brasil desde 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou a Porto Seguro. A minha infância e os meus professores ensinaram-me que o Brasil era um país irmão. Em Portugal foi sempre educado, pela minha formação como aluno, que o Brasil era o país irmão. Foi assim que eu fui educado. Hoje, ao ser homenageado pelo Estado do Rio, sinto um grande orgulho, um grande significado, porque se eu estou aqui, devo a 2 coisas importantes. Primeiro, aquilo que eu amo, que é o futebol. Segundo, pela possibilidade que o Flamengo me deu a oportunidade de treinar o maior clube do mundo. Estou farto de dizer isto e não me vou cansar de dizer isto. Portanto, toda a minha ligação ao Brasil... Então tá aí, Flavinho, o Jorge Jesus aí... É um prêmio legal, cara. Acho merecido. Sim, merecidíssimo. É o que eu estava falando. Quer dizer, o título do Flamengo tem uma dimensão diferente, é maior do que de outras equipes, pela maneira como aconteceu. A recepção ontem foi um negócio impressionante. Essas imagens vão rodar o mundo, já estão rodando o mundo desde de quarta-feira. O jogo foi transmitido para o mundo inteiro. Eu acho que a gente... 147 países viram. 170 países. Eu vejo um momento histórico para o futebol brasileiro mesmo. Essa conquista. Da maneira como ela aconteceu, a história do jogo único, a história da transmissão, a repercussão que isso teve na Europa por conta da nacionalidade do técnico do Flamengo, do bom futebol do Flamengo, enfim. Eu acho que tudo isso foi quase uma fábula, né, o que a gente viu. A maneira como o Flamengo virou o jogo. A gente vai discutir muito o jogo aqui, é claro, mas eu vejo um momento histórico e eu não sei se em 81 a gente teve essa percepção. Eu era jovem, eu tinha 17 anos. Não, os 3 jogos da Libertadores, o jogo lá no Mundial. Mas eu digo assim, eu não sei se naquela época a gente teve a percepção, a sensação, não é nem a percepção, de que era um momento histórico para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro era um futebol vencedor, tricampeão do mundo, Zico, Sócrates, grandes times e tudo. Mas agora, né, depois de 38 anos, com o crescimento do futebol europeu, inclusive, né, o futebol europeu que se tornou quase imbatível, o poder financeiro do futebol europeu, os clubes daqui da América do Sul, eles foram sendo diminuídos, né, eles foram perdendo tamanho.
E a gente viu ontem, nesse fim de semana, um clube que, assim que acertou as suas contas, com o potencial de torcida que tem, e agora com o potencial técnico que está demonstrando, ele pode, sim, se colocar entre os maiores do mundo. Aliás, como disse o Jorge Jesus, né? O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. É claro, a gente tem aí Real Madrid, Barcelona, Liverpool, os grandes da Europa, mas o Flamengo acho que se insere nesse... Quem fez essa previsão há algum tempo, Flavinho, foi o presidente do Atlético Mineiro, Calil, na época era presidente do Atlético Mineiro. Quando ele fala, se Corinthians e Flamengo conseguirem acertar suas finanças... Foi no rádio, em São Paulo. Falou, eles se tornarão times imbatíveis, e o Flamengo está mostrando isso aí. Imbatíveis, assim, o imbatível é uma questão técnica que é circunstancial. Mas assim, por exemplo, no Brasil hoje, o Flamengo só encontra adversário em termos de capacidade de investimento, que é o que vai resultar em títulos, no Palmeiras. Poderia ser o Corinthians. O Corinthians... Em outro momento foi. Quando foi campeão mundial, eu lembro que o Sormani falar no início do rádio, em 2015, 14, né, Sormani? 14. Que o Corinthians era um time... Porque o time tinha acabado de ser campeão mundial e tudo mais, que era um clube que poderia começar a pensar em fazer frente aos clubes europeus, né? De fato, podia. É que o Corinthians escorregou no meio do caminho, com a história do estádio, com os seus erros. E o Flamengo vinha escorregando há muitos anos. O Flamengo, ele flertou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro recentemente, bastantes vezes, com alguma frequência, né? Mas no momento em que o Eduardo Bandeira de Mello, que aliás achei que foi até meio esquecido nessas comemorações todas. E ele foi sozinho, viu o jogo. Ele foi sozinho, comum, né? Pagou ingresso, né? Pagou sua passagem e tudo. E a hora que ele colocou o Flamengo dentro colocou nos trilhos financeiros, inclusive com a ajuda do Landim, de outras pessoas que estão lá hoje, o Flamengo, ele muito rapidamente, ele mostrou o tamanho do potencial que tem. Olha, não sem cometer muitos erros. É bom a gente lembrar que esse time aí, um ano atrás, era o Barbieri, era o técnico, e depois teve mas isso foi... Mas na outra gestão. Sim, no finalzinho. Olha, no finalzinho. Mas é muito recente. É o que a gente tem falado, como as coisas têm mudado muito rapidamente. Falando do jogo em si, eu vou ser muito sincero. Eu estava ali vendo estava no gramado. Eu achei que o Flamengo não ganharia mais. Porque o Flamengo não fez uma boa partida, não fazia uma boa partida. Achei o Flamengo nervoso. Alguém aqui acreditou que ia dar ainda pro Flamengo? Eu sou honesto, pra mim eu achei que não ia dar, não. Quando saiu o gol de empate, a gente estava na... Aí é diferente. Não, quando saiu o gol de empate, pode acontecer. Mas até saiu o gol de empate... Eu até comentei com o Zinho aqui do lado, falei, Zinho, agora vai pra prorrogação. Não esperava o segundo gol tão rápido como veio. Eu estava já pensei até em prorrogação. Mas veio o segundo gol e aí o Flamengo acabou conquistando a Libertadores da América. O time do Flamengo não fez um bom jogo. O time do River conseguiu inviabilizar as jogadas do Flamengo. O Flamengo falhou numa indecisão dos jogadores do Flamengo. Do Flamengo proporcionaram um gol do time do River Plate. Como disse o Flávio, é como se fosse épico, mas é um filme de Hitchcock que terminou, começou sendo montado pelo Hitchcock e acabou pelo Spielberg, né? Com todo o drama, tudo aquilo que você pode ver de um gênio como foi Hitchcock, passar para outro gênio como Spielberg, num filme traçado nessa partida aí. A comemoração, uma festa, depois toda a alegria que se transformou essa partida do Flamengo diante do River Plate. Acho que o Flamengo tem mais time que o River Plate, tem sim, tem jogadores com maior poder de decisão, com mais qualidade, mas acabou sucumbindo naquele instante à marcação do time adversário. E aí depois teve forças para se recuperar no finalzinho, o Gabriel foi o personagem do jogo, tem que comemorar, tem que fazer festa. O Felipe Luiz, que a gente está vendo aí, talvez tenha feito a sua pior partida com a camisa do Flamengo, ele não jogou bem, errou no primeiro gol, deu oportunidades para o adversário, que não é muito característica dele, ele é bom marcador. Enfim, o Flamengo não tá. O Gerson fez uma partida exuberante, na minha opinião. O Gerson, quando viu que os meias não estavam funcionando, ele saiu para jogar. Enfim, acho que o Flamengo teve muitos méritos. E a torcida do Flamengo, quando viu que o time deu uma esmorecida, começou a gritar na arquibancada para levantar o time. Mais ou menos como aconteceu contra o Emelec, quando precisou. A torcida do Flamengo não parou. Não parou. Tava 1-0. Quando o segundo tempo, quando o time dá uma baixadinha no negócio de pegada, de adrenalina, a torcida respondeu lá, botou o time de novo no jogo. Eu acho que isso também tem o seu valor. A torcida do River estava prevendo o pior. Teve um momento no segundo tempo, Benja, quando estava 1-0 pro River no final da partida, o próprio Galhardo, ele olha para a torcida do River e fez assim, vamos.
E a torcida do River estava quieta ali. Que cai, né? Não, mas isso daí é fato, senhor Mano. Em 2012, Corinthians e Boca na Bombonera. Não, mas o técnico tem que pedir. Mas o próprio jogo da Bombonera, Corinthians, o Benja esteve presente também. E eu não falo de gaiato, não. Eu estive lá, eu posso falar. Existe uma mística dentro da Bombonera que o estádio inteiro canta e pulsa. Isso é mentira. A torcida que realmente não para dentro da Bombonera é atrás do gol, que é a La 12. Tá certo? O restante do estádio é cercado por amplificadores para dar uma sensação de que o estádio inteiro está gritando e não é verdade. Isso é fato. Com relação ao que o Benja disse a respeito dos títulos do Flamengo, Benja, sinceramente eu não me recordo no futebol brasileiro um time que tenha vencido dois títulos impactantes com peso de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América no mesmo período, praticamente. Não houve. Todo mundo coloca até como talvez aí o time dos sonhos, galácticos, etc e tal. Aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003, quando o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Campeonato Mineiro. Mas, Pascoal, não venhamos comparar a Copa do Brasil com a Libertadores, se a gente puder fazer esse paralelo, porque o Flamengo ele ganha o estadual também, ganha o Campeonato Brasileiro, vale mas... Tríplice Coroa teoricamente, aí, óbvio que sim, e pode ser a quádrupla, né, Pascoal? Pode ser a quadra dos títulos do Flamengo. E é um negócio impactante. E vou falar, outra marca que pode ser quebrada, Sormani, eu sei que agora muitos saudosistas podem me xingar e falar a respeito, mas, por exemplo, esse cara que acabou de passar na tela, ele pode se tornar o segundo maior jogador da história do Flamengo, o Gabigol. Claro, não dá para comparar com o Zico, porque mesmo que ele atinja, em termos de números, o que o Zico conquistou, mas o Zico para a torcida do Flamengo é Deus. É igual o Pelé para a torcida do Santos, enfim, não tem como comparar. Mas... com todo respeito ao Adriano, com todo respeito ao Pet, com todo respeito aos outros jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e fizeram sucesso também, mas o Gabigol, que ele está conquistando em tão pouco tempo, em um ano com a camisa do Flamengo, é realmente histórico. Eu concordo com o Benja aí, quando estava ali com 40 do segundo tempo e o Flamengo, tudo bem, estava meio que na luta, na garra, na disposição, mas não estava conseguindo apresentar um futebol tão envolvente para falar, nossa, agora tenho certeza que o Flamengo vai empatar o jogo. Ele não se entregou. A postura do River foi bem abaixo em termos de entrega do que o Flamengo apresentou. Mas, Pascoal, na boa, quando o Flamengo faz 1-0, quando o Flamengo empata o jogo ali, tá 1-0 pro River, o Flamengo naquele contra-ataque lá no erro do prato, ele consegue realmente achar o gol. Cara, aí não dava pra imaginar que esse jogo iria pra prorrogação, cara. A entrega dos jogadores do Flamengo, por exemplo, o Gerson, ele sai do jogo machucado. E o Diego entrou muito bem no jogo. Entrou bem demais. O Diego entrou bem demais no jogo. Depois quem sai é o próprio Ilharão, que também já tava mancando. Antes da substituição do Gerson, o Ilharão já estava com a mão na perna. E aí o Jorge Jesus ele poderia até se contentar, falar, não, beleza, vou tentar armar um outro esquema. Não, ele coloca o Vitinho e manda pra cima, fala, não tem o que perder, agora vamos pra dentro dos caras. E, cara, foi realmente sensacional. Eu sei que agora as pessoas aí podem falar, mas vocês só vão falar do Flamengo o programa inteiro. Eu sei que o clubismo, muitas vezes aí, Pascoal, impede o torcedor de reconhecer quando o outro time também tem méritos, cara. Aqui, o que o Flamengo fez aí esse final de semana foi absurdo. Nosso amigo Thiago Lacerda, que nos assiste, um abraço, o Thiago estava lá, falou que você tem razão. Ele fala aqui, ó, o Mano tem total razão. Gabriel caminha para o Olimpo rubro-negro. Caminha para ser o maior centroavante do Flamengo de todos os tempos. Não, acho que ele pode se tornar o segundo maior jogador da história do Flamengo, só ficando atrás do Zico, cara. É por isso que eu acho que quando se deu o prêmio para o Bruno Henrique, o melhor jogador da competição, eu só não caí porque eu estava sentado. Mas o melhor do jogo foi o Gabigol, né? Sim, mas para mim o melhor jogador da competição, para mim, foi o Gabriel. Porque o momento mais... o ápice da competição é a final do campeonato. Porque até então você está jogando com times com expressão menor, um jogo não tão impactante como esse. É essa hora que você tem que ganhar. É essa hora que você tem que mostrar que você é bom. E o Gabriel fez isso. Ele fez gol em todas as fases de mata-mata. É o primeiro a fazer isso em Libertadores desde o Riquelme, 2007. Ele começou fazendo gol oitavas, quartas, semi e final. Ele fez pelo menos um gol. Então, aí mais um dado a favor do Gabriel. Para mim, o Gabriel foi o melhor jogador da competição. Ah, mas ele já vai ganhar um anel porque ele foi o artilheiro. E ganhei 2. Foi uma votação feita no site. Foi uma votação popular. Sim. Popular. Eu acho, eu não votaria. Para mim, o melhor jogador foi o Gabriel. O melhor jogador. Outra coisa que eu queria falar, que eu estava até comentando aqui antes de começar o programa. Eu não vi o jogo que muita gente viu. Eu não acho que o River Plate jogou mais que o Flamengo no primeiro tempo. Eu não acho. Não acho. O River Plate passou o primeiro tempo inteirinho com um único objetivo, não deixar o Flamengo jogar. E ele conseguiu fazer isso. Em cada jogada, cada momento que um jogador do Flamengo pegava a bola, tinha 2 a 3 jogadores do River Plate em qualquer parte do campo. Em qualquer parte do campo. O Flamengo não conseguia jogar. Dada a intensidade de marcação do River Plate. Claro que quando ele roubava a bola, ele encontrava os espaços e acabava atacando. Mas o River Plate deu
3 chutes em gol no primeiro tempo. 3. E um deles foi o gol que nasce de uma confusão ali entre o Arão e o Gerson. Erro de Gerson. O Arão estava de frente para a bola, o Mano falou isso. O Gerson não tinha nada que fazer ali. Ele atrapalhou o Arão. Ele atrapalhou o Arão. Mas ali tudo bem, é a ânsia, é a vontade e tal. Tá perdoado. Já que chegou com vontade, quebra a bola lá na montanha. Exatamente. Então o River, vou dizer, o River Plate para mim não jogou um futebol apenas razoável no primeiro tempo. O gol cai do céu. O gol caiu do céu pro River Plate. No segundo tempo, isso já tinha acontecido em outros jogos, o River Plate cansa. É um time que abre o bico no segundo tempo. Não foi nesse jogo só, não. Nas outras partidas também aconteceu isso. Especialmente no jogo contra o Boca, na Bombonera, que eles perderam por 1-0. Se vai para 2, ia para pênalti. O time cansa, porque não dá para você fazer essa marcação o tempo inteiro. Então esse é o problema do River, do Galhardo vai ter que encontrar a solução para ele. Não dá para fazer esse tipo de marcação que o Boca faz, que o River faz, o tempo inteiro. O que aconteceu no segundo tempo? O time cansou, não dava mais para fazer aquela pressão, retornou. Fazia a marcação só na intermediária e na defesa dele. E o Flamengo começou a encontrar espaço para jogar. Já saía com qualidade da defesa para o meio campo, do meio campo para ataque, foi encontrando os espaços. E é melhor do que o River Plate, ficou claro isso aí, quando o